Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. Nessa aulinha de hoje, a ideia é falar um pouquinho sobre lajes maciças. Em particular, aí, as lajes armadas em uma direção. Por que existe isso, né? Por que tem laje que é armada em apenas uma direção? E por que tem lajes que são armadas em duas direções? As lajes bidirecionais e unidirecionais. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Imagina que eu tenha três lajes. Todas elas simplesmente apoiadas, ou seja, não tem continuidade. Nem a laje 1, nem a laje 2, nem a laje 3 possuem continuidade aqui além da viga. São simplesmente apoiadas nas vigas. Todas elas com a mesma espessura, 10 centímetros. A laje 1 tem 5 metros por 5 metros. A laje 2, eu fixei um lado com 5 metros e o outro eu coloquei 6 metros. Aumentei 1 metro na laje 2. E na laje 3 tem 5 metros e o outro lado aqui tem 10 metros. É o dobro. Vou chamar esse lado aqui ó, de lado B. Convencionei, lado B. Obviamente esse aqui vai ser o lado A. Se eu fizer a relação B dividido por A, na laje 1 vai dar 1. Na laje 2, o B dividido por A vai dar 1,2. E na laje 3, o B dividido pelo A vai dar 2. Muito bem. Levei essas lajes para o laboratório, moldei essas lajes no local, todas elas com o mesmo concreto. Que a minha ideia é ter a mesma rigidez na faixa. Que faixa? Na faixa de 1 metro. Eu vou pegar uma faixa de 1 metro nessa direção e uma faixa de 1 metro nessa direção aqui. Ó. Vou fazer isso para todas as lajes, para laje 1, laje 2, laje 3. Sempre pegando uma faixa de 1 metro aqui e 1 metro aqui. É como se eu pegasse a maquita e cortasse isso aqui, ó. Retirasse da minha laje, né, da minha placa, essa parte aí na faixa de 1 metro. Então eu vou ter um elemento tipo esse aqui, ó, em que eu tenho aqui a viga com a largura de 1 metro e a placa apoiando nessa viga. É apoio de um lado e apoio simples do outro também. Observe que esse elemento ele pode ser representado esquematicamente por isso aqui, ó. Dois apoios simples e uma carga uniformemente distribuída. Feito isso, eu vou pegar as três lajes e vou retirar 6 faixas. Vou retirar a faixa A e B da laje 1, a faixa A e B da laje 2 e a faixa A e B da laje 3. E vou distribuir aqui o carregamento. Ó. Vou chamar de Q1 de A, a carga nesse sentido aqui. Ó. Q1 de B, a carga nesse sentido aqui. Que vai ser o meu quinhão de carga. Termo que o pessoal utiliza aí na literatura, né? É o quinhão de carga para um lado, quinhão de carga para o outro. Como eu separei a minha laje em faixas de 1 metro, eu vou calcular a flecha. Vou calcular a deformação máxima na parte central da laje, ó, tanto para a faixa numa direção, quanto para a faixa na outra direção. Vou utilizar para calcular essa flecha a equação para uma viga biapoiada com carga uniformemente distribuída. Observe que eu estou retirando a faixa de 1 metro. Essa faixa se comporta como se fosse uma viga. Então, vou usar essa equação, que é 5QL4, 384I. E vou calcular a flecha para todas as minhas faixas. Então, vamos lá. Vou pegar a laje 1 aqui, ó. Eu sei que no caso da laje 1, a flecha F1 de A é igual à flecha F1 de B. Porque a flecha no meio do vão aqui, ó, ela é a mesma para os dois lados. Então eu posso dizer que 5Q1 de A, que multiplica o vão 5 metros a quarta, dividido por 384 é I, é igual a 5Q1 de B, que multiplica o vão a quarta, 384 é I. Corto o que tenho que cortar, vou chegar à solução trivial aí que o Q1 de A é igual ao Q1 de B. Ou seja, o meu quinhão de carga na direção A é igual ao meu quinhão de carga na direção B. Trivial, né? É uma laje quadrada, simplesmente apoiada. Então a carga numa direção vai ser exatamente igual à carga na outra direção. Vamos fazer o mesmo com a laje L2.
eu sei que a flecha também no meio do vão vai ser igual. Então, a flecha F2A é igual à flecha F2B. Substituindo pela equação, 5Q2A, 500 a quarta, dividido por 384EI, é igual a 5Q2B, 600 a quarta, 384EI. Resolvendo a expressão, eu encontrei Q2A é igual a Q2B, que multiplica 600 a quarta dividido por 500 a quarta. Calculando, cheguei à conclusão que o Q2A é aproximadamente 2 vezes o Q2B. Opa, já houve uma mudança significativa. Observe que eu aumentei o vão da laje em 1 metro em um dos lados. E ao fazer isso, a minha carga na direção A passou a ser o dobro da carga na direção B. Houve uma mudança significativa no comportamento estrutural da placa. Porque a minha carga na direção B passou a ser 50% da carga na direção A. A carga mudou de lugar. Na laje quadradinha, ela é igual. Q1 de A é igual a Q1 de B. Na laje retangular, com 1 metro a mais, a carga na direção B começou a diminuir e a carga na direção A começou a aumentar. Vamos fazer a continha para a laje 3. A conta é a mesma. A flecha F3A é igual a F3B, ou seja, a flecha no meio do vão aqui é igual à flecha no meio do vão aqui. Então, 5Q3A, 500 a quarta, dividido por 384EI, é igual a 5Q3B, 1000 a quarta, 384EI. Resolvendo, eu encontro que a minha carga em A é aproximadamente 16 vezes o quinhão de carga em B. A partir do momento em que eu dobrei o tamanho da laje na direção B, a carga na direção A simplesmente cresceu exponencialmente. E a minha carga na direção B passou a ser 6% da carga na direção A. Ela praticamente sumiu. Isso me leva a uma conclusão muito simples. À medida que eu vou alongando a minha placa aqui, a minha carga, que antes era a mesma nas duas direções, ela começa a diminuir na direção B e aumentar de forma significativa na direção A. Se nós trouxermos para um gráfico, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho um gráfico, olha lá, o quinhão de carga em função da relação B sobre A. Então eu tenho aqui a função, aqui, ó, quinhão de carga na direção A, e aqui a escala na direção A. Quinhão de carga na direção B, e aqui a escala na direção B, que é esse aqui. E aqui a relação B sobre A, ó, variando de 1 até 2,5. Observe, quando a minha relação é 1, o quinhão de carga em A também é 1 aqui, ó. E o quinhão de carga em B, olha lá, ó, também é 1. À medida que eu vou andando, ó, ela vai subindo de forma exponencial a carga em A e vai descendo de forma exponencial a carga em B. E é interessante quando a minha relação chega aqui, ó, B sobre A igual a 2, a partir deste ponto, praticamente eu não tenho carga mais na direção B. Então eu posso dizer que daqui para cá, eu vou ter sempre carga nas duas direções. Então a minha laje vai ser armada em duas direções. Sempre que a minha relação B sobre A for menor que 2, até 1, né? Porque que for menor que 1 também muda um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho sobre isso na laje armada em duas direções. Mas para esse caso nosso aqui, se a minha relação B sobre A varia de 1 até 2, a gente vai ver que a laje vai ser sempre armada em duas direções. Por quê? Porque eu tenho carga nas duas direções principais da laje. A partir do momento em que a minha relação B sobre A é maior que 2, a minha laje passa a ser armada em apenas uma direção. Por quê? Porque meu quinhão de carga em A é muito alto e meu quinhão de carga em B é praticamente insignificante. E isso, obviamente, vai refletir na armadura da laje. Por exemplo, se a laje é quadrada, eu vou ter a armadura principal nas duas direções e essa armadura vai ser exatamente a mesma, né?
a laje vai aumentando um pouquinho, um lado em relação ao outro, eu continuo tendo a armadura principal nas duas direções, porém ela vai ser mais densa na direção A do que na direção B. E a partir do momento que minha relação B sobre A é maior do que 2, eu vou ter armadura secundária na direção B, que é simplesmente uma armadura de distribuição, uma armadura suplementar, e vou ter uma armadura extremamente densa, que vai ser a armadura principal na direção A. Ficou fácil entender por que tem laje que é armada em duas direções, que são bidirecionais, e por que tem lajes armadas em apenas uma direção, que são as lajes unidirecionais. Muito bem, dado então esse breve enfoque na teoria de laje armada em uma direção, vamos calcular aqui, vamos pegar um exemplo prático. Vamos calcular uma laje com H de 12 centímetros, maciça, com um vão de 8,50 de um lado e 3,50 de outro. São duas lajes, elas são lajes contínuas, né? Então vai ter momento negativo. Sobrecarga de projeto 2 kN por metro quadrado. Piso e contrapiso, colocar um peso aí de 1 kN por metro quadrado. FCK de projeto 25 MPa e um D' de 3 centímetros. Primeira coisa que eu faço é calcular a relação B sobre A. Eu preciso saber se a laje vai ser armada em uma ou duas direções. Então, 850 dividido por 350, achei 2,42, maior que 2. A laje é armada em apenas uma direção. Segundo passo é calcular o carregamento em cima da laje. Então, vou calcular aqui em estado limite último, porque a minha ideia aqui é verificar a armadura, né? Foi pedido para calcular a armadura da laje. Então, minha carga em último vai ser 1,4, que multiplica o peso da laje. A laje tem 12 centímetros de espessura, massa específica do concreto armado 25, então é 0,12 vezes 25, mais a sobrecarga, mais o peso, fazendo a continha, enquanto 8,4 kN por metro quadrado. Observe que cada metro quadrado de laje tem uma carga de 8,4 kN. Então, é como se eu tivesse uma faixa aqui ao longo da minha laje com 8,4 kN por metro. Eu vou recortar essa faixa, eu vou ter uma viga com uma carga distribuída em estado limite último de 8,4 kN por metro, sempre na faixa de 1 metro. Para esse caso nosso aqui, eu vou ter uma viga com 3 apoios, simétrica, com simetria tanto de vão, porque o vão é o mesmo, quanto de carga. Então, eu vou ter esse diagrama de momento fletor. Momento positivo, negativo, positivo. Se é um modelo de viga simétrica com 3 apoios, momento positivo máximo vai ser W, L2, dividido por 14,22. Porque eu considero o momento de engaste perfeito aqui. Então, é 8,4, que é a carga, 3,5 ao quadrado, dividido por 14,22. Momento positivo, 7,23. E o momento negativo máximo, WL2 sobre 8. 8,4, 3,5 ao quadrado, dividido por 8. Fazendo a conta, encontrei 12,9. Já tem um momento positivo e negativo. O de cá é o mesmo, né? Positivo é igual a esse, porque a laje é simétrica. Já posso calcular a armadura. A minha seção vai ser sempre na faixa de 1 metro. Então, o meu BW vai ser sempre 100. Espessura da laje é 12. Se o meu D' é 3 centímetros, então o meu D, altura útil, é 9. Vou calcular pela teoria de flexão, da mesma forma que calculo uma viga. Então, pela teoria de flexão, se o momento é 7,23 e o negativo é 12,9, o meu AS positivo vai dar 1,91 centímetros quadrados por metro, porque é calculado na faixa de 1 metro. E a armadura negativa é 3,49 centímetros quadrados por metro. Ah, Ronilson, como é que você calculou essa armadura aí? Volta nas aulas de teoria de flexão, de cálculo de viga, né, porque o cálculo é exatamente igual ao cálculo de viga. A única diferença é que lá o BW é a largura da viga. E no caso da laje, o meu BW vai ser sempre 1 metro. Vou trabalhar sempre na faixa de 1 metro. Muito bem. Vou ter que verificar a armadura mínima, porque no concreto armado tudo tem armadura mínima. Então, se você pegar a minha apostila, que foi inclusive disponibilizada aí na descrição do vídeo, né?
Lá tem a tabelinha aqui, ó, que é da NBR 6118. Tabela, valores mínimos para laje, né, para armadura de lajes passivas aderentes. No nosso caso aqui, ó, armadura mínima negativa, aqui, ó, elemento estrutural sem armadura ativa, ou seja, não é protendida. Então, é esse caso aqui, ó. Então, a minha armadura mínima vai ser maior ou igual à armadura mínima, que é a mesma de viga. Daqui a pouquinho eu mostro a tabelinha aqui. Para a armadura positiva, que é a armadura positiva principal de laje armada em uma direção, também é maior ou igual à armadura mínima de viga. Elemento estrutural sem armadura ativa. É esse caso que você vai olhar aqui, ó. Isso aqui é protendida. Olha, mas qual que é o valor da minha armadura mínima? É o mesmo da viga. Tabelinha que você encontra também na minha apostila. Tabela 13 é 17.3. Taxa mínima de armadura de flexão para vigas. É essa que você vai usar para laje. Que para o nosso caso aqui, concreto de 25 MPa, ó, é 0,15%. Então, fazendo a conta, ó, minha taxa vai ser 0,15% vezes 100 vezes 12. É a taxa vezes a área de concreto. Encontrei uma área de aço de 1,8 cm² por metro. Menor do que os valores calculados, obviamente eu vou usar os valores calculados. Então, no momento positivo, minha armadura positiva, eu vou ter que colocar 1,91 cm² por metro. Vou usar diâmetro 6,3, cuja área de uma barra é 0,312 cm². 1,91 dividido por 0,312, eu encontrei 6,12 barras por metro. Observe que essa é uma linguagem que o armador não entende, né? Você vai para o armador e fala assim, olha só, coloca aí para mim 6,12 barras por metro. Ele não vai entender. O que ele entende é o diâmetro e o espaçamento. Então, 6,12 barras por metro, basta pegar 100 dividido por 6,12 que eu encontro o espaçamento 16. Ó. Barra de 6,3 com 16. A armadura negativa eu vou usar diâmetro de 8, porque a área de aço é maior, né? Então, 3,49, que é o AS calculado, dividido pela área de uma barra, eu encontrei 6,95 barras por metro. Linguagem que o armador não entende, o que ele entende é o diâmetro e o espaçamento. Então, aqui, ó, diâmetro de 8 com 14. Basta pegar 100 e dividir por 6,95 e encontrei aproximadamente 14. Os dois espaçamentos atendem a NBR 6118, que fala, né, recomenda que o espaçamento não seja maior do que 2 vezes o H da laje ou 20 centímetros em lajes. 2 vezes o H da laje é 24. Então, o limite que seria 20, nenhum dos dois passou de 20, ótimo, pode mandar para a obra. Observe, ó, que nós calculamos a armadura positiva e a negativa. E nesse lado de cá, no sentido perpendicular, precisa de colocar ferro? Sim. Voltando aqui na minha tabelinha 19.1, aqui, ó, armadura positiva secundária de lajes armadas em uma direção. Então, o AS tem que ser maior que 20% da armadura principal, que já foi calculada, ou maior que 0,9 cm² por metro, ou 50% da taxa mínima. Então, voltando aqui, ó, olha lá, ó, seguindo a NBR 6118, meu AS secundário tem que ser 20% da armadura principal positiva, que é 1,91. Eu achei 0,4. 0,9 ou a metade de 1,8, que é 0,9. Então, vamos trabalhar com quanto? 0,9, né? Vou ter que distribuir 0,9 cm² por metro. Vou usar diâmetro 5,0. 0,9 dividido pela área de uma barra de 5,0, encontrei 4,59 barras por metro, que vai me dar diâmetro de 5,20 aproximadamente. Muito fácil, né? E nas bordas livres? Eu vou ter que colocar armadura nessa região aqui, onde não tem continuidade? Tem que colocar armadura negativa? Tem. Se eu vier aqui na minha NBR 6118, ó, tabela 19, é o que ela fala lá. Ó. Armadura negativa de bordas sem continuidade. 67% da armadura mínima. Voltando aqui, minha armadura mínima é 1,8, nós calculamos aqui, né? 0,67 vezes 1,8 me dá 1,2 cm² por metro. Que vai me dar aí diâmetro de 5,16. Feito isso, está armada a minha laje. Armadura principal positiva, aqui ó, 6,3 com 16. Tanto aqui quanto aqui, a armadura é a mesma. Negativa, 8,0 com 14.
Ah, Rony, qual é o tamanho da barra aqui, ó? 25% do vão. Se o vão tem 3,5 metros, 25% de 3,5 metros, deu aproximadamente 90 centímetros, eu coloquei 90 aqui, ó. Barra de borda livre, é o N4 aqui, ó. Diâmetro 5.0. Ah, com 55 centímetros. De onde que veio 55 centímetros? 15% do menor vão. Então a barra na borda livre tem que entrar para dentro da laje 15% do vão. E tem que estar em toda a borda livre. Nessa. Detalhou, mandou para a obra, não vai ter erro nenhum. Tranquilo? Então é isso aí que eu queria falar para vocês sobre laje armada em uma direção. Está dito. Eu te aguardo no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.